sessão ordinária da Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, registrando hoje, dia 10 de março de 2026. Registramos a presença e cumprimentamos a desembargadora Lígia, desembargadora Lira, desembargador Neide. Também registramos a presença e cumprimentamos o Ministério Público, na pessoa do senhor Procurador de Justiça, doutor Francisco Nildo Fassan de Abreu, participando presencialmente, e a Defensoria Pública, na pessoa do doutor Defensor Público Carlos Alberto Pinheiro Marques, participando remotamente. Nossos cumprimentos às senhoras e senhores advogados que participam desta sessão remotamente. Também registramos a presença e cumprimentamos os servidores e as servidoras do Tribunal de Justiça, colaboradores, força pública, estagiários, partes, público em geral. No início dos trabalhos, submeto à apreciação do colegiado a ata referente à sessão ocorrida no dia 3 de março. Podemos considerá-la aprovada ou alguma restrição? Pela aprovação. Pela aprovação. Declaro aprovada a referida ata. Passarei a proclamar, nesse momento, os resultados referentes aos processos já julgados por unanimidade, através do voto provisório, que, nesse momento, serão confirmados ou não. Iniciando pelos feitos esta pauta em sede de habeas corpus. Como faço costumeiramente, identificarei o número do processo, o item no roteiro do processo e o resultado final, já adiantando que todos foram julgados, votados por unanimidade. Item 1, parcialmente conhecido e denegado. 2, não conhecido. 3, conhecido e concedido. 4, parcialmente conhecido e denegado. 5, será julgado com sustentação oral. 6, parcialmente conhecido e denegado. 7, não conhecido. 8, parcialmente conhecido e denegado. 9, parcialmente conhecido e denegado. 10, conhecido e denegado. 11, conhecido e denegado. 12, conhecido e denegado. 13, conhecido e denegado. 14, conhecido e denegado. 15, parcialmente conhecido e denegado. 16, conhecido e denegado. 17, conhecido e denegado. 18, conhecido e denegado. 19, será julgado com sustentação oral. 20, conhecido e denegado. 21, conhecido e concedido. 22, conhecido e denegado. 23, conhecido e concedido. 24, conhecido e denegado. 25, prejudicado. 26, prejudicado. 27, não conhecido. 28, não conhecido. 29, parcialmente conhecido e denegado. 30, prejudicado. 31, conhecido e denegado. 32, conhecido e denegado. 33, conhecido e denegado. 34, parcialmente conhecido e denegado. 35, não conhecido, com determinação de ofício. 36, conhecido e denegado. 37, conhecido e denegado. 38, prejudicado. 39, conhecido e denegado. 40, conhecido e denegado. 41, não conhecido. 42, não conhecido. 43, conhecido e concedido. 44, não conhecido. 45, conhecido e denegado. 46, conhecido e denegado.
47, conhecido e denegado. 48, conhecido e denegado. 49, não conhecido. 50, conhecido e denegado. 51, será julgado com sustentação oral. 52, conhecido e denegado. 53, conhecido e denegado. 54, conhecido e denegado. 55, conhecido e denegado. 56, conhecido e denegado. 57, parcialmente conhecido e denegado. 58, conhecido e denegado. 59, será julgado com sustentação oral. 60, conhecido e concedido. 61, aqui consta uma observação em exercício do juízo de retratação, em conformidade com os artigos 1030, inciso 2, e 1040, inciso 2, ambos do CPC, aplicou-se o tema 280 do STF, reformando o acórdão, reconhecendo-se a legalidade da ação policial e declarando-se prejudicada a análise da custódia preventiva, em razão da perda superveniente de seu objeto. 62, processo de relatoria do desembargador Carneiro Lima, com pedido de adiamento do relator. Portanto, julgamento adiado. Julgando conflitos de competência, item 1. Competente o juízo suscitado, que é o juiz de direito do 14º Juizado Especial Civil e Criminal de Fortaleza. Em julgamento em base de declaração, item 1, conhecidos e desprovidos. 2, conhecidos e rejeitados. 3, conhecidos e desprovidos. 4, conhecidos e desprovidos. 5, conhecidos e desprovidos. 6, conhecidos e rejeitados. Em julgamento, processos de pauta. Pauta número 5. Item 1, conhecido e desprovido apelo. 2, conhecido e parcialmente provido. Julgamento, processos de pauta. Na pauta número 6. Item 3, conhecido e desprovido apelo. 4, conhecido e provido. 5, conhecido e desprovido. 6, não conhecido. 7, parcialmente conhecido e desprovido. 8, conhecido e desprovido. 9, conhecido e desprovido. 10, conhecido e desprovido. 11, conhecido e provido. 12, conhecido e desprovido. 13, conhecido e parcialmente provido. 14, conhecido e desprovido. 15, conhecido e desprovido. 16, parcialmente conhecido e desprovido. 17, conhecido e desprovido. 18, conhecido e desprovido. 19, parcialmente conhecido e desprovido. 20, conhecido e desprovido. 21, conhecido e desprovido. 22, conhecidos e parcialmente providos os recursos de Emanuel Magno da Conceição Silva e Antônio Daniel Vicente da Silva. Conhecido e desprovido o recurso do Ministério Público. 23, reconhecido de ofício a prescrição dos crimes de ameaça e desacato. Negado provimento ao apelo quanto ao crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, nos termos do voto da relatora. 24, parcialmente conhecido e desprovido. 25, conhecido e parcialmente provido. 26, conhecido e desprovido. 27, conhecido e desprovido. 28, parcialmente conhecido e desprovido. 29, parcialmente conhecido e parcialmente provido. 30, conhecido e provido. 31, não conhecido. 32, conhecido e provido. 33, conhecido e desprovido. 34, conhecido e parcialmente provido. 35, conhecido e desprovido. 36, conhecido e parcialmente provido. 37, conhecido e desprovido. 38, conhecido e desprovido. 39, conhecido e desprovido. 40, conhecido e parcialmente provido. 41, conhecido e desprovido.
42, conhecido e desprovido. 43, conhecido e desprovido. 44, conhecido e desprovido. 45, conhecido e desprovido. 46, conhecido e desprovido. 47, conhecido e desprovido. 48, conhecido e provido. 49, será julgado com sustentação oral, sendo estes os processos submetidos a julgamento na presente sessão, com votação unânime e votados através do voto provisório. Passaremos agora ao julgamento dos feitos, com pedido de sustentação oral, adiantando que hoje todas as sustentações serão remotas. O primeiro deles é o do item 59, extra pauta. 59, extra pauta. Habeas corpus de número 621694, dígito 26.2026.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Itália Vitória Araújo de Souza, paciente Alex Sandro Paixão Peixoto. Impetrado juiz de direito da comarca de Brejo Santo. A relatoria do desembargador Carneiro Lima. Inscrita para sustentar oralmente a doutora advogada Thália Vitória Araújo de Souza, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Atuo na defesa do Alexandro Paixão Peixoto, excelentíssimos desembargadores que integram esta colenda Câmara Criminal. Com a devida vênia, fala a defesa do paciente Alexandro Paixão Peixoto. Excelência, o habeas corpus trata-se de uma situação bastante clara sob o ponto de vista jurídico. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Embora nenhuma substância entorpecente tenha sido encontrada em sua posse, a droga apreendida foi localizada exclusivamente em posse de terceira pessoa, que inclusive assumiu expressamente a propriedade da substância, firmando tratar de droga destinada ao uso pessoal. Além disso, Excelência, trata-se de quantidade extremamente reduzida, cerca de 2 gramas de crack, circunstância que reforça ainda mais a fragilidade da imputação. Em relação ao senhor Alexandro, absolutamente nada foi encontrado, não houve apreensão de droga, não houve apreensão de dinheiro fracionado, não houve balança de precisão, não houve qualquer instrumento ou circunstância típica de atividade de tráfico. Ainda assim, a prisão preventiva foi mantida, e é exatamente aqui que se encontra o ponto central da discussão trazida a esta colega Câmara. A decisão que manteve a custódia cautelar deslocou o foco da análise do fato concreto para a vida pregressa do paciente, mencionando seus antecedentes como fundamento para justificar a segregação. Com a máxima vênia, esse raciocínio contraria diretamente o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva existe fundamentação concreta e contemporânea, baseada em elementos objetivos que demonstrem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou a aplicação também da lei penal. A simples referência a antecedentes ou a registros pretéritos não supre esse requisito.
A jurisprudência consolidada do STJ é firme ao afirmar que antecedentes ou reincidência por si só não constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. No caso concreto, a situação torna-se ainda mais evidente. O paciente encontra-se preso desde 14 de novembro de 2025, estando privado de sua liberdade há quase 4 meses, sem que durante todo esse período tenha surgido qualquer novo elemento probatório capaz de justificar a manutenção da custódia cautelar. Além disso, chama a atenção ao fato de que a pessoa que se encontrava em posse direta da substância apreendida responde o processo em liberdade, enquanto o paciente com quem absolutamente nada foi encontrado permanece preso. O paciente, inclusive, encontrava-se em cumprimento regular de pena em regime semiaberto, observando as determinações impostas pelo Poder Judiciário no âmbito da execução penal. Ou seja, não se trata de alguém que estivesse descumprindo decisões judiciais ou demonstrando comportamento incompatível com a ordem jurídica. Pelo contrário, o que se verifica é que não houve qualquer fato novo que justifique a imposição da medida de prisão preventiva. Esse tipo de raciocínio conduz a uma lógica incompatível com o modelo constitucional do processo penal. O sistema jurídico brasileiro não admite o chamado direito penal do autor. Ninguém pode sofrer restrição à liberdade cautelar em razão daquilo que foi no passado, mas apenas em decorrência de elementos concretos relacionados ao fato investigado. Manter a prisão preventiva nessas circunstâncias significa, na prática, transformar a medida cautelar em verdadeira antecipação de pena. O que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. É importante lembrar que o habeas corpus existe justamente para corrigir situações em que a liberdade é restringida sem o suporte jurídico necessário. E é exatamente isso que ocorre nesse caso, Excelência. Estamos diante de um paciente que permanece preso por tráfico de drogas sem que qualquer substância entorpecente tenha sido encontrada em sua posse, em um contexto de quantidade mínima da droga apreendida com terceira pessoa, ausência total de elementos de emergência e prisão mantida essencialmente com base em sua vida pregressa. Diante desse cenário, respeitosamente, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que ele responda o processo em liberdade. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam necessária alguma cautela, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. A defesa confia que esta Corte atenta às garantias constitucionais e aos limites da prisão cautelar, saberá reconhecer a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia. Muito obrigada, Excelência. Pois não, doutora, agradecemos também. Concedemos a palavra ao Ministério Público, doutor Francisco Nildo, Procurador de Justiça, por igual tempo. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos os demais integrantes da primeira Igreja Câmara Criminal. Meus cumprimentos a meu colega de História Modelo, defensor público, doutor Carlos Alberto Pinheiro Marques. É um prazer enorme tê-lo aqui presente nesta sessão, de forma virtual. Meus cumprimentos ao Serventuário da Justiça e ao público que nos acompanha de forma virtual. Senhor presidente, inicialmente não comporta análise de negativa de autoria no presente pleito de habeas corpus a forma ventilada no presente right. Trata-se de via inadequada. O habeas corpus
requer prova pré-constituída, não devendo se transformar em feito instrutório, objetivando assim dirimir a negativa de autoria. Por esse prisma, torna-se da inadequação da procedimental que não seja ser conhecido neste ponto. Com relação à ausência de fundamentação do decreto preventivo, há nos autos robusta prova documental no instrutório do inquérito policial, fundamentando assim a garantia da ordem pública decretada pelo juiz OACOR. Garantia essa de ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Há também nos autos prova incontestável de que o paciente já responde a outros procedimentos de natureza criminal, como furto, estupro de vulnerável e receptação, fundamentando assim a súmula 52 do Tribunal de Justiça, que fundamenta, no caso, a presente decretação de sua prisão preventiva. Por todo expor de excelência, o Ministério Público opina pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação da ordem. A palavra, o eminente relator, desembargador Carneiro Lima, para apresentar sua proposta de emenda. Obrigado, Excelência. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais colegas desembargadores, ao doutor Pedro Façanha, procurador de Justiça, doutor Carlos Marques, defensor público, os advogados que estão nos assistindo virtualmente, servidores. Faça a leitura do projeto de emenda. Caso em exame. 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexsandro Paixão Peixoto, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única Criminal da Comarca de Brejo Santo, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão. Primeiro, definir se a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva pode ser examinada na via estreita do habeas corpus e estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. Razões de decidir. 3. A tese de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva não é conoscível em habeas corpus quando sua apreciação exige exame aprofundado do conjunto fático probatório, compatível com a natureza sumária do litígio. 4. A controvérsia sobre a participação do paciente nos fatos narrados na denúncia deve ser apreciada no curso da ação penal originária, sob pena de indevida antecipação do julgamento mérito da causa. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício quanto à tese negativa de autoria, diante da necessidade de instrução probatória perante o juiz criminal da causa. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente, indicação da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de apresentação e apreensão, dos depoimentos policiais e do laudo provisório de constatação de substância entorpecente, com o artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. A custódia cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, evidenciado por 4 condenações criminais definitivas e por outra ação penal em andamento. 8. A reiteração delitiva e os antecedentes do paciente demonstram risco concreto de prática de novos crimes,
e legitima a prisão preventiva, atraindo a incidência da súmula número 52 do TJCE. 9. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do paciente, diante da periculosidade concreta e da probabilidade de continuidade delitiva. E eventuais condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Dispositivo e tese. 10. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. É o meu voto, excelência. Pois não. Desembargador Carneiro, eu acompanho Vossa Excelência quanto ao cerne da questão, que é precisamente ver fundamentação quanto à prisão preventiva. Mas eu gostaria aqui de refletir um pouco quanto à questão de dizer-se que não há a análise da arguição da ausência de indícios mínimos de autoria em sede de habeas corpus. Vossa Excelência coloca aqui no segundo ponto, né, questões em discussão. Primeiro item, definir se a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva pode ser examinada na via estreita do habeas corpus. Eu penso que sim. O que nós não podemos fazer é exaurir com o exame probatório, porque para isso se presta instrução. E veja bem, doutor Carneiro, se nós analisarmos o habeas corpus e não pudermos dizer se existem indícios mínimos de autoria, nós não podemos jamais dizer que uma pessoa deve ser mantida na presa, né? Então, se a gente não pode analisar isso, como a gente vai analisar se a prisão é legal ou ilegal, né? Agora, sim, e eu concordo, e me parece que essa é a nossa jurisprudência, seguindo a orientação dos tribunais superiores. Nós não podemos, em sede de habeas corpus, exaurir-nos, aprofundarmos, né? Fecharmos questão quanto à questão da culpabilidade, da autoria, né? Mas dizer se existem indícios mínimos de autoria, eu acho que isso é um pré-requisito para a gente poder dizer se mantém ou não alguém preso, né? Então, excelência, eu vou modificar o item 3, eu acho que o problema é só a má colocação do negativo. Então, a redação vai ficar o seguinte: a tese de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva é conoscível em habeas corpus quando sua apreciação não exige exame aprofundado do conjunto de páginas. Aí sim. É só tirar o não. Houve talvez uma troca de palavras, né? E às vezes faz diferença, né? Faz diferença. Né? Muito bem. Então, em sendo assim, em face dessa retificação quanto à redação, né, do voto, acompanhe o voto do eminente relator. Colho o voto da desembargadora Lígia. Ratifico o voto provisório com o relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu o habeas corpus, né, para denegar. Na sequência, chamo o item 51 do roteiro. Habeas corpus de número 621061, dígito 15.2026.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante João Saldanha da Silva. Paciente Francisco de Assis de Melo Moura. Impetrado, juiz de direito da comarca de Tabuleiro do Norte. A relatoria também é do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente o doutor advogado João Saldanha da Silva, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor
desembargador, relator, doutor Francisco Carneiro Lima, qual saúde os demais desembargadores, eminentes doutores que compõem esta polenta Câmara, primeira Câmara Criminal. Excelentíssimo senhor doutor, representante do Ministério Público, senhores, senhoras, servidoras, colegas, advogados e advogadas. Ilustres e eminentes desembargadores, trata de habeas corpus impetrado em favor do paciente Francisco Beatriz Melo Moura, qual se encontra preso desde o dia 5 de outubro de 2023. Excelências, a principal tese trazida a este corpo do HC, que ora segundo, trata-se de que a época da prisão do paciente, ele se encontrava trabalhando, carteira assinada, não estava foragido. Vejam bem, o fato se deu no ano de 2018, numa comunidade rural próximo lá, a Tabuleiro do Norte, sede daquele município. Época que o paciente quer residir mais naquela comunidade. A época do fato, ele se encontrava residindo na cidade de Mossoró, mais precisamente na zona rural. Uma comunidade conhecida como Santo Antônio, trabalhava com o seu pai, cuidando de animais, ordenhando vacas, e ali estava praticamente durante todos os dias. A lida com animais é dessa forma. Ele nunca foi intimado. Nunca chegou polícia na casa dele, da mãe ou dos pais procurando ele. Ele continuou sua vida. Conseguiu trabalho de carteira assinada na empresa agrícola famosa, uma das maiores da América Latina. Onde para se conseguir entrar na empresa daquela, é preciso ter bons requisitos e realmente, para ser admitido, tem que ter essa idoneidade moral. E assim ele conseguiu. Já estava com família constituída, como assim, já e conseguiu o contrato como trabalhador rural para do Apodi naquela empresa. O que é que acontece? No dia 5 de outubro, melhor dizendo, dia 5 de outubro de 2023, a polícia chegou perguntando quem era a pessoa desse apito, e ele prontamente atendeu, foi conduzido para a delegacia, não iniciou fuga, nem coisa alguma. Ele, a época, tinha uma criança com um ano e 4 meses de idade, dando seus primeiros passinhos. E desde então se encontra preso. Mas essa saga, essa história toda desse pessoal, não sei se acredito que Vossa Excelência tiver acesso aos dados principais. É triste porque assim, durante toda essa trajetória da exposição, tem um fato que chama atenção, permitam-me abrir parênteses, é que uma das testemunhas, inclusive a única que a polícia acusou diretamente o senhor Francisco, se retratou em juiz, alegando ter sido furado. O que acontece? O processo assim continua, ele continua preso. O Correio continua em liberdade desde o início do processo e Francisco Beatriz não está tendo direito de ver a sua família. Por que, excelência? No dia 17 de dezembro, agora do ano que passou, 2025, mesmo contrariando a decisão do outro juiz da comarca de Tabuleiro do Norte, portanto, Francisco Beatriz foi recambiado para o estado do Ceará. Primeiramente ficou
E Aquiraz agora foi transferido para o presídio de Pacatuba, dificultando mais ainda acesso à sua família, ao seu filho que está crescendo sem ter direito de, pelo menos, ver o pai. Esse é o segundo ponto. Um outro ponto que nos chama a atenção e que está dentro do corpo do habeas corpus é que Francisco de Assis não responde nenhum outro processo, como de fato tem a certidão. Na realidade, a certidão de antecedentes criminais está juntada aos autos. A página... Um momento. Página 5. A página 5 tem a certidão de antecedentes. Só corrigir. Não está na página 5, está na página 9. Página 9 tem a certidão de antecedentes criminais de Francisco de Assis e Melo Moura. Sem este responder qualquer um outro processo criminal do Estado do Ceará ou Rio Grande do Norte. Francisco de Assis estava organizando a vida, rapaz jovem, e conseguiu seu contrato de trabalho anteriormente. Daqui no dia 22 do mês de agosto de 2023, ele assinou a CPF, a empresa agrícola famosa, o qual foi rescindido no dia 19 de novembro daquele ano, logicamente decorrência da sua prisão. E o que acontece? Seu filho pequeno está desamparado, porque ele não estava ainda na condição de segurar o INSS, pois tinha menos de um ano de contribuição. A família está numa situação que consegue chegar até um presídio para visitar. E o mais interessante é que ele se encontra preso num processo que o mandado de prisão já constava mais de 5 anos. E ele só foi ouvido quando foi preso. E ele só foi intimado para tal ato quando foi preso. Ele nunca antes chegou até ele qualquer intimação. Carta precatória, qualquer coisa desse tipo, nunca chegou até a Francisco de Assis familiar. Ele continuou a sua vida normal. Constituiu família, arrumou emprego fixo, é muito difícil. E hoje a gente entende que não é toda pessoa que quer trabalhar com CPF. Mas ele sempre buscou isso. Para quê, excelência? Para trazer mais segurança para a sua família, para viver dignamente, para ser um cidadão comum e com dignidade. Esse habeas corpus, eu não tenho dúvida que vem fazer justiça na questão da liberdade de um cidadão, de um ser humano que busca diariamente ter a garantia de uma família, criar uma família com dignidade, ter um embasamento social com sossego, viver sua vida tranquila. Mas, infelizmente, está preso desde o dia 5 de outubro de 2023, num processo de controvérsias. E não vou discutir aqui, porque futuramente este tribunal com certeza vai estar abraçando as teses sobre esse processo. Mas hoje, excelência, é um dia para que se faça justiça quanto à liberdade do cidadão, que mesmo jovem busca ter a garantia de ter os seus direitos assegurado. A sua família, ter um trabalho digno. Na realidade, voltar para o seu trabalho. Voltar para o seu trabalho. E esse é o ponto principal, excelência. A época da sua prisão, ele não se encontrava foragido. Estava trabalhando. Foragido não procura assinar sua carteira de trabalho. Foragido não fica numa residência fixa. Ele é foragido. Ele nunca foi intimado para tal ato. Ele, com certeza, se tivesse sido intimado, ele teria comparecido.
Porque a única coisa que aconteceu na vida dele, lá atrás, quando era menor, foi um ato infracional. Em decorrência disso, sem soma de dúvidas, se chegou a esse mandato de prisão. Infelizmente. Mas eu acredito que a liberdade de Francisco de Assis de voltar ao seu convite, ter o seu trabalho e responder o processo, se defender com todo o direito que ele tem, está nas mãos e nas vossas inteligências, conhecedores então, do direito, da liberdade, da nossa Constituição Federal. E o nosso pedido é que vossas excelências conheçam e conceda a ordem no habeas corpus. Mas se porventura vossas excelências entenderem diferente na questão de revogar a prisão, que aplique medidas cautelares diversas da prisão preventiva, porque é um bem maior que todo humano tem, a liberdade. É um direito de responder um processo de liberdade. Direito de mostrar o seu inocência, sem ter a sua liberdade cerceada, sem estar na iminência de acreditar que está se antecipando uma pena. É nesse sentido, que nós, eu enquanto advogado, nós todos que a justiça ela faz com os julgadores, os vossos excelentes, advogados, representantes do Ministério Público, enfim. Mas se vossas excelências não entenderem, pela revogação da prisão e restabelecer a liberdade de Francisco de Assis, seja aplicado medidas diversas da prisão e dê-lhe a oportunidade de voltar à sua família. Mas excelências, eu vou mais além. Eu vou mais além. Se porventura vossas excelências não entenda por esse convencimento, e conceda ao paciente de Melo Moura que seja recambiado de volta para a próxima sua família, o Estado do Rio Grande do Norte, se instalar fundamentado na decisão do juiz de Tabuleiro do Norte. Excelências, uma situação tão difícil que eu enquanto advogado, defender o direito desse paciente, eu não vejo outra alternativa a não ser esta. E isso dentro de todo o corpo que o nosso ordenamento jurídico permite. Primeiramente, poder de cautela, o legislador sabiamente entregou em vossas mãos. Porque se o paciente não para si, só responde esse processo. É um processo de controvérsia. E precisa ser apurado a fundo. Ele tem o direito de liberdade. Mas, vossas excelências, com esse poder cautela, então pode aplicar várias medidas a eles. E o Estado ele é muito forte. Caso porventura não cumprir, poderia ser preso novamente. Ou seja, o Estado tem poder para assegurar ao cidadão e o paciente o seu direito à liberdade. Mas a gente ainda vai ser mais distante, como eu já falei, e reprisa. E seja recambiado, se você não entenda pela essa súplica que está dentro do texto, do pedido, do habeas corpus, e Francisco de Melo Moura voltar para o presídio lá de Apudim Cravo, que a família pediu visitar. Onde ele podia os dias brincar com o filho que está crescendo, que já aprendeu a falar. E quem transmite isso, felizmente, para ele, enquanto advogado. Olha, Francisco, filho, já falou as palavras, está falando bem. Está indo para a escola. Então, dentro desse contexto, nós temos três situações desse habeas corpus. Primeiramente, se vossas excelências não entenderem pela liberdade, revogando a prisão, e seja aplicado cautelar, várias. Esse poder que vossas excelências têm, eu repito, inteligentemente o legislador entregou em vossas mãos, aplique-se medidas cautelares severas. Mas se não entender dessa forma, pelo menos conceda recambiamento dele, tendo em vista a decisão muito bem fundamentada do juiz lá de Tabuleiro do Norte, para ele permanecer em atributo. Excelências, agradeço a todos
atenção. É uma satisfação enorme pela primeira vez estar participando de uma sustentação oral nesta coleta da Câmara e deste decreto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tribunal este, que a gente sabe que é reconhecido no Brasil inteiro pelas suas teses, pela sua jurisprudência, e aqui do Nordeste é um que mais se destaca. Que Deus abençoe a todos vossas decisões e que seja conferido ao paciente a ordem deste habeas corpus, ou subsidiariamente, uma das medidas cautelares, várias que Vossa Excelência entenda, ou ainda seja reencaminhado para o Estado do Rio Grande do Norte, onde ele se encontrava no presídio de Apodi, onde foi cumprir todas as decisões. Sempre que o juiz de Apodi, Tabuleiro do Norte, encaminhou para a risca integral. Pois não. Concedo a palavra nesse momento ao Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, nobre relator, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, com paciente acusado da prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, com liminar indeferido. Com relação às teses de carência de fundamentação idônea do decreto prisional e a ausência de contemporaneidade, opinamos pelo não conhecimento dos pleitos, haja vista que as matérias já foram submetidas à apreciação e rechaçadas por ocasião do julgamento do habeas corpus número 0636-204, dígito 49.2023.8.060000, fazendo, portanto, coisa julgada. Com relação ao pedido de extensão de benefício, também não merece guarida. Haja vista que há total ausência de similitude fático-processual. No caso, o paciente permaneceu foragido por mais de 5 anos. Por fim, que diz respeito ao encaminhamento do paciente ao presídio provisório de Apodi, constata-se que o impetrante não juntou aos autos da presente ação constitucional a decisão que teria determinado o recambiamento do paciente ou qualquer outra documentação pertinente, o que impede o conhecimento do pedido de razão em razão da deficiência na instrução do feito, não se admitindo dilação procuratória. Assim já entendeu fartamente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Por todo o exposto, excelência, o Ministério Público opina pelo parcial conhecimento do habeas corpus na parte cognoscível pela denegação da ordem. Pois não, agradecemos, doutor Nildo. Com a palavra, o eminente relator para apresentar a proposta de ementa. Obrigado, senhor presidente. Passo a ler a proposta de ementa. Caso o exame habeas corpus por pedido liminar impetrado em favor do paciente Francisco de Assis Melo Moura, pronunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, indicando com autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Tabuleiro do Norte. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em, primeiro, analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos e da contemporaneidade. Segundo, averiguar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a ensejar a revogação de sua prisão preventiva. Terceiro, examinar a possibilidade de extensão do benefício da liberdade aplicado ao corréu. Quarto, perquirir a tese que o paciente é genitor e responsável financeiro por filho menor de 12 anos. E quinto, analisar o pedido de recambiamento do paciente. Razões de decidir. Três, da análise da decisão que manteve o decreto preventivo, observou-se que o magistrado de origem destacou motivos concretos que fundamentaram a prisão do paciente, considerando a necessidade de garantir a ordem pública em face da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado e ainda considerando que o paciente evadiu-se para outro estado da federação.
4. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar na alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. 5. Outro sim, em relação à tese da defesa de que o paciente sempre trabalhou licitamente com o agricultor, diz-se que condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 6. Em relação ao pedido de extensão do benefício concedido ao CORREL, entendo igualmente que não merece acolhimento, uma vez que o paciente não está na mesma situação processual do CORREL, que teve a prisão preventiva revogada, pois, conforme já exposto, este permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 5 anos. 6. Em relação ao argumento que o paciente é genitor de criança menor de 12 anos, observa-se que estão ausentes do presente caso qualquer prova da imprescindibilidade do paciente ao cuidado do filho menor, não tendo comprovado em nenhum momento ser o único responsável por este. 7. Por fim, em relação ao argumento de violação da convivência familiar em face do recambiamento indevido do paciente, perlustando os autos do presente jurídico, bem como do processo de origem, verifica-se que, não obstante os argumentos lançados pelo impetrante, o pedido não pode ser apreciado por este Tribunal de Justiça neste momento, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância, haja vista que a questão ora suscitada ainda não foi apreciada pelo juiz de origem. Dispositivo e tese. 7. Ordem conhecida e denegada. É o meu voto, excelência. Pois não, Edvaldo Carneiro, confirmo nesse momento o voto provisório exarado. Vejo que Vossa Excelência aqui pontuou cada uma das arguições, manifestando-se sobre elas, né? E aqui entendo também que há devida fundamentação para manter a custódia preventiva em face da ausência do paciente quanto à questão do distrito da culpa, o que é, sim, fundamento para a preventiva no caso dos autos, né? A tese segundo a qual haveria necessidade do recambiamento, Vossa Excelência também bem pontua que cabe ao juízo do primeiro grau analisar, né? Até porque, quanto a isso, Maduro Cadeiro, nós não temos ato coator, né? Em habeas corpus, analisamos um ato coator. Se a tese não foi arguída, onde reside o ato coator nesse sentido, né? Então, é o que se chama de não se poder julgar per saltum, né? Pulando, né? Ou passando da competência do juízo de primeiro grau, né? A questão também da manutenção do filho, da educação do filho, enfim. Também Vossa Excelência afasta e eu me acosto aos fundamentos apresentados, portanto, acompanhando na integralidade. E assim colho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho integralmente o voto do relator. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto do eminente relator. Na sequência, chamo o habeas corpus do item 5. Trata-se do habeas corpus de número 62.1316, de 70.2026.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, o Dr. José Luiz Pereira de Souza, paciente Jorge Alves do Nascimento. Impetrado, juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza. A relatoria é minha. Concedo, nesse momento, a palavra ao nobre advogado, Dr. José Luiz Pereira de Souza, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Inicialmente, o presidente a pessoa do presidente esteve meus cumprimentos aos demais presentes. Cumprimento
Público, a Defensoria Pública, Carlos colegas ali, ao secretário da Justiça, o meu boa tarde. Excelência, HC, reconhecimento preliminar da por edital. E aqui não se trata do mérito, mas simplesmente do penal em questão. Em especial, um paciente para exercer direito SED, que conforme 353 processo penal, deve ser por mando, priorizando a saúde pessoal. Concomitante, nós temos o artigo 60 de norma, o qual prevê que o preso ele deve ser citado pessoalmente. Então, esse dispositivo não abre uma relação para que seja feita por outro caminho, mas sim que ela seja feita uma pessoa. Nesse sentido, também, o STF simulou o entendimento em que ele diz de réu preso na mesma unidade que o juiz de jurisdição. E aqui em que ele teve seu mandato cumprido 23 dias, enquanto na Sobral cumpriu outro processo. E quando foi a citação, ela veio a partir de como se pessoal ou não sabe. Sendo assim, essa citação vai necessariamente ao que dispõe a legislação e também o entendimento dos tribunais. Temos também um julgado, né, que é entendido em que reconhece da sanção quando o réu na mesma expressão do juiz. Então, essa unidade, ela é consequentemente tendo em conta a unidade. Não, o réu, o ente, não foi citado. Então, ele está preso há mais de sem citado, sem poder exercer. O que configura um constrangimento de excesso de prazo na citação. Desta forma, é que a defesa reconhecimento da unidade para estar, consequentemente, o relaxamento em prática. É como no império. Obrigado a todos. Agradecemos também, doutor, com a palavra o Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, nobre relator, os fatos imputados ao paciente são de extrema gravidade diante da peça acusatória formalizada através da denúncia competente. Portanto, diante dos fatos devidamente apurados em instrução através de inquérito policial, o magistrado Acó decretou a prisão preventiva, fundamentado na garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal. No caso do presente feito, o processo originário envolve 10 réus, que torna o feito complexo e exigindo maior tempo para a prática dos atos processuais, afastando o reconhecimento automático de excesso de prazo. A jurisprudência adota, portanto, o critério de razoabilidade e não a matemática rígida. A marcha processual revela inexistência de paralisação injustificada ou desídio estatal, havendo regular andamento dos atos instrutórios. Então, o processo está seguindo seu trâmite normal, não havendo nenhuma desídio estatal, que não faz jus aos fundamentos apresentados no presente habeas corpus.
Por outro lado, também, as medidas cautelares do artigo 319, almejadas pela parte suplicante, não merecem acolhimento diante dos fatos graves apontados ao paciente. Por todo exposto, o Ministério Público opina pela parecer pela denegação da ordem, senhores. Pois não. Passo a leitura da proposta de ementa. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. A primeira delas, definir se é válida a citação por edital realizada quando o réu já se encontrava preso, circunstância que permitiria sua situação pessoal. Segunda questão, estabelecer se a tramitação da ação penal caracteriza excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva. Razões de decidir. O artigo 360 do CPP determina que, estando o réu preso, a citação deve ocorrer necessariamente de forma pessoal, em razão da facilidade de localização do acusado sob custódia estatal. E eu acrescento aqui, verbalmente, né, a impossibilidade dele ter ciência de que foi citado por edital porque está preso. Né? Eu acho que é desnecessário a gente divagar mais sobre isso. Né? Então, de maneira lúcida, né, clara e lógica, temos aí a literalidade do artigo 360. A realização de citação por edital em relação a réu preso viola a disciplina legal do ato citatório e compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade do ato processual. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a nulidade da citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que atua o juízo, conforme disposto na súmula 351 do Supremo Tribunal Federal. A nulidade da citação impõe a determinação de realização de citação pessoal do paciente, no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido para regularização da relação processual. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa não, agora já é o outro ponto que eu estou analisando, né? Então, com relação ao ataque em face da citação por edital, venho acolhendo. Faço agora a análise do excesso de prazo. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa não se realiza mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. A ação penal apresenta, no caso, né, em apreço, apresenta maior complexidade, pois envolve, como dito pelo Ministério Público, 10 acusados e imputações relacionadas à atuação em organização criminosa, o que demanda múltiplos atos de comunicação processual e, a meu ver, estando evidenciada a complexidade da matéria e, portanto, a dificuldade de se cumprir à risca, matematicamente, cada um dos prazos processuais. Continuo. A necessidade de regularização da citação do paciente não implica atraso processual relevante, nem caracteriza demora injustificada na condução do processo, haja vista a existência de corréus em local incerto e não sabido, o que
retarda a formação completa da relação processual, circunstância que não pode ser atribuída à inércia do Poder Judiciário. A jurisprudência admite maior dilação temporal em processos complexos e com pluralidade de réus, afastando-se o reconhecimento do excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na súmula 15 do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Meu voto, portanto, é pelo conhecimento da ordem e parcial concessão, no sentido de reconhecer a nulidade da citação editalícia, mas manter a custódia pelas razões já apresentadas. Olho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho o relator. Como vota a desembargadora Lira. Obrigada, presidente. Eu tive dificuldade, presidente, na sustentação oral. Não sei o que foi que aconteceu lá na Câmara, eu tive uma certa dificuldade, mas a questão é muito simples. Como Vossa Excelência disse, só são 2 pontos, e como eu tinha lido o voto, e aqui ratifico o voto provisório, deu para entender assim, não deu para vislumbrar digamos assim, a clareza da sustentação oral, mas só são 2 pontos, que é, como bem disse Vossa Excelência, é uma interpretação literária, gramatical, não tem o que o réu preso mesmo, a citação proletária tem que ser pessoal, e, portanto, o nobre advogado, digamos assim, foi provido parcialmente, nesse sentido, né, que Vossa Excelência disse, e da outra parte não considerou o excesso de prazo, e por todo exposto, acompanho Vossa Excelência ratificando o voto provisório. Com voto. Pois não. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para dar-lhe parcial concessão, reconhecendo a nulidade da citação, mas mantendo a custódia preventiva pelas razões do voto. Na sequência, chamo o item 19 do roteiro. Habeas corpus de número 620926, dígito 03, ponto 2026, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, o doutor Wilson Emanuel Pinto Paiva Neto. Paciente IBFBP. Impetrado, o juiz de direito do 3º Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza. A relatoria é da desembargadora Lígia. Concedo a palavra, nesse momento, ao nobre advogado, doutor Wilson Emanuel Pinto Paiva Neto, para apresentar suas razões pelo tempo regimental de 15 minutos, não sem antes pedir para que haja a suspensão da transmissão para outras pessoas que não aquelas que constam habilitadas para funcionar no processo, que se trata de segredo de justiça. Né? Doutor Emanuel tem a palavra. Bom, não há mais nenhum outro processo a ser julgado. Eu indago a doutora Larissa quantos feitos nós julgamos efetivamente nesta tarde. 117 processos julgados em 2 horas de sessão. Antes do encerramento, indago aos eminentes pares se há algum registro a fazer. Não havendo, agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho, declaro encerrada a presente sessão.